Hoje eu quero falar com você sobre fé. Nessa terça-feira nós tivemos um culto em nossa igreja muito abençoado, onde nós podemos ouvir uma palavra também igualmente muito abençoada. E enquanto o pregador daquela noite falava, eu ali ouvia e observava algumas frases que estão contidas nas entrelinhas daquilo que era dito. Você precisa entender que a Bíblia é um livro que apresenta uma mensagem dentro da mensagem. Você precisa começar a acreditar nisso e confiar nisso. Existe uma mensagem bíblica dentro da mensagem que nós conseguimos ler na nossa língua portuguesa. Em Provérbios, a palavra do Senhor diz que a sabedoria do Senhor excede a nossa sabedoria. Quando nós lemos a palavra do nosso Deus, nós temos que nos aperceber de que há certos mistérios escondidos na palavra do Senhor. A palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 28, nos versículos 9 e 10, que o Senhor colocou as Escrituras como que escondidas, as palavras como que ocultadas diante dos olhos do ímpio. O Senhor tem guardado e reservado coisas para nós, e nós precisamos aprender a ler a Bíblia não lendo frases para ganhar tempo, mas lendo palavras, porque cada palavra tem um sentido muito poderoso e muito forte. E ali o pregador da noite, ele pregava um sermão intitulado Não Aceite a Derrota. Aquele sermão, o título já para mim já bastava, eu já podia ir embora para casa, porque aquele tema já era para mim um tema espetacular. Não aceite a derrota. Mas à medida que ele foi lendo textos, alguns começaram a mexer comigo, e o estranho da Bíblia e o maravilhoso da Bíblia é exatamente essa coisa de que nós achamos que já lemos tudo e já ouvimos tudo, e de repente o mesmo texto das Escrituras fala de novo. Por quê? Porque a Bíblia é uma palavra viva. Ela é uma palavra que procede da boca de um Deus eterno, e tudo que Deus faz permanece para sempre. Suas palavras não deveriam então passar também. Elas ganham um novo sentido a cada momento que a gente lê a palavra do nosso Deus. Então, lendo aquelas palavras e lendo textos, alguns textos entraram no meu coração e começaram a me incomodar profundamente por causa de palavras que estavam nesse texto e que naquele momento eu fui despertado para pensar nessas palavras. Então eu quero ler com você uma história tão conhecida, a história de Jairo e de uma mulher que tinha fluxo de sangue. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para uma palavra presente no texto que nós vamos ler. Está no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 5, no verso de número 21. O Evangelho segundo Marcos é o primeiro evangelho escrito de todos os 4 evangelhos. Os outros evangelhos têm partes copiadas do Evangelho de Marcos. Nós podemos entender que o Evangelho de Marcos é o Evangelho do apóstolo Pedro, porque na realidade Marcos não era apóstolo e não conviveu de perto com Jesus, mas os relatos que ele traz são os relatos e os discursos do apóstolo Pedro, que certamente recitou a ele aquilo que agora nós vamos dizer. Nós vamos ver uma narrativa de uma história que não é a história da Bíblia, é a sua história, é a minha história. Passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e estava junto ao mar. Evangelho de Marcos, capítulo 21. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e que imponhas as mãos e a sare, e viva. E foi ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Jesus ouviu a voz de um líder de sinagoga: minha filha está doente,
e a doença é para morrer, é para a morte. Como isso nos angustia, como isso nos chama atenção. Há coisas que morrem de repente, mas há coisas que vão morrendo aos poucos. Há coisas que nós percebemos que elas se vão em um instante, mas há coisas que vão se definhando diante dos nossos olhos, vão morrendo. Há ministérios que começam como um míssil lançado e terminam como um meteoro que cai. Mas há ministérios que começam de maneira lenta e terminam aos poucos, sendo dissolvidos pelas lutas aos poucos. A fé de muitas pessoas nasce de repente e permanece por muito tempo e morre aos poucos. Quantas coisas morrem e nós percebemos que estão à morte, estão próximas de morrer. Nós somos seres inteligentes e nós conseguimos perceber quando a nossa fé está acabando. Nós conseguimos perceber quando a chama não arde mais no nosso coração. Nós conseguimos perceber quando a vida espiritual parece não ter mais sentido para nós. Nós somos seres inteligentes. Fomos feitos à imagem conforme a semelhança do nosso Deus. E nessa imagem copiada ou doada, nós recebemos dele a capacidade intelectual, a capacidade moral. Nós somos capazes de olhar para a vida e dizer, tudo vai bem, agora tudo vai mal. Existem coisas que morrem de repente e a gente chora, lamenta, se despede e supera. Mas quando a morte, ela vem aos poucos, aquilo vai machucando, aquilo vai torturando, aquilo vai acabando com a pessoa. É o mesmo caso da outra pessoa que é encontrada nessa história. Essa história, esse discurso, essa narrativa, ela vai trazer a história de duas pessoas que estão morrendo aos poucos. Primeiro, a filha de Jairo. Ele diz, a minha filha está doente e quase à morte. A doença está tirando a vida aos poucos, e ao olhar para os olhos da filha, Jairo vê a vida se esvaindo. Como isso é doloroso, como isso é terrível. De repente o Senhor se encontra no meio de uma multidão que o apertava. Então diz a palavra do Senhor, no verso de número 25. Certa mulher havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, havia padecido por muitos médicos. Nós já lemos essa parte e conhecemos bem. Verso de número 27. Ouvindo falar de Jesus, ela veio por trás da multidão e tocou na orla das suas vestes. Porque dizia, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu sararei. Nós estamos falando de dois encontros de morte aos poucos com a vida permanente. Uma mulher que vai morrendo aos poucos há 12 anos e uma menina de 12 anos que vai morrendo aos poucos há alguns dias. A história parece brincar com os números, parece falar com os números, parece jogar com os números. Porque o que nós vemos aqui é uma criança de 12 anos e uma mulher por 12 anos sofrendo. O tempo em que aquela menina tem de vida é o tempo que aquela outra mulher tem de dor e sofrimento. Parece que Deus está brincando com as palavras, como se Ele dissesse para nós, nunca reclame da sua dor, porque você não sabe há quanto tempo o outro tem dor. Nunca murmure da tua dor, porque você não sabe há quanto tempo o outro sofre. Como nós temos o hábito de olhar para a nossa dor e achar que ela é pior, mas você não sabe a dor do outro, o sofrimento do outro, a angústia do outro. Se você soubesse, você daria glórias a Deus por não ter uma luta tão grande. Uma mulher de 12 anos de sofrimento, perdendo sangue sem controle, esvaindo sua vida anêmica, fraca, frágil, magra, abandonada e esquecida. É muito mais difícil do que uma criança de 12 anos morrendo aos poucos, há poucos dias. Mas também nós não podemos julgar a dor de quem sofre pouco,
Porque quem é o pai que vai olhar um filho indo embora e não vai sofrer terrivelmente? Então também essa história é uma história que brinca com os números, que fala de dores por tempos diferentes, mas que também fala de dores em níveis intensos. Porque nós estamos falando de um pai que está vendo sua filha ir embora e a dor é muito grande, a dor da impotência, a dor da incapacidade de mudar as coisas, a dor de não ter respostas, a dor de não saber resolver problemas, a dor muito intensa de olhar para o sofrimento de alguém que amamos e não saber o que fazer. Essa talvez seja uma dor que só aquele que experimenta sabe o que é. Ver um filho morrendo aos poucos e a dor de não saber o que fazer. Mas essa dor ela ganha cores quando ela é a dor de um líder religioso. Porque é a dor da falta da esperança na própria fé. É a dor na falta de esperança na própria confiança. É a dor na falta de esperança dos livros que leu, das promessas que encontrou nas Escrituras. É a dor da falta daquilo que ele achava que tinha em abundância. Isso também acontece conosco. Por estar na igreja há muito tempo, nós achamos que já temos um arsenal poderoso de fé para poder resistir a qualquer adversidade, quando de repente nos deparamos com a nossa incapacidade de poder reverter um quadro, mesmo com muita fé e há muito tempo servindo a Deus. Terrível isso. Difícil isso. Complicado é isso. E esse jogo de palavras é para falar com muita gente e não com pouca gente. É para falar com aquele que é observador da morte e não pode fazer nada. É para falar com aquele que está perdendo a força dia após dia e não pode fazer nada. É falar com aquele que observa e não pode reagir. Mas Jairo e essa mulher de 12 anos de sofrimento, elas encontram uma saída em comum. Elas dizem: vou abrir mão do meu orgulho e vou procurar esse tal Jesus milagreiro. Para Jairo isso agora é muito pior do que para a mulher, porque Jairo é um líder religioso e ele tem que abrir mão de toda a sua expectativa de fé que carregava até aquele momento para confiar em um homem podendo não dar certo. E para aquela mulher não fazia tanta diferença. Ela já havia tentado muitas outras pessoas, muitos outros medicamentos. Então agora a dor inverte. É uma dor de uma mulher de 12 anos com fluxo de sangue diante da dor de um homem há muitos anos como líder de uma religião e que agora está sendo desafiado a crer em um Jesus que não faz parte da sua religião. Que conflito doloroso e difícil. Mas então Jesus para e cura a mulher no verso 30. E ele diz: quem me tocou? Nós já falamos tanto sobre isso. Verso de número 33. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido, prostrou-se aos pés de Jesus. Jesus disse: a tua fé te salvou. Versículo 35. E ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga e disseram a Jairo: a tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Como existem vozes para atrapalhar a nossa esperança. Talvez você esteja vivendo um momento difícil e já apareceu alguém para dizer: não incomode o Senhor, Ele já decidiu o que vai fazer. Ele já decidiu o que vai fazer. Ele decidiu pela morte. Ele decidiu pela derrota. Ele decidiu pela tua derrota. Talvez alguém tenha até olhado para Jairo e com o olhar tenha dito para ele: eu não disse para você não deixar, não se expor dessa maneira. Eu não disse para você ficar em casa porque não havia solução. Se Deus decidiu pela morte, acabou tudo. E você agora se expôs diante desse povo
porque você é líder de nossa sinagoga e agora todo mundo vai duvidar de você. Você já viu um olhar que fala mais do que palavras? Existem muitos olhares que falam muito mais do que palavras. Às vezes as pessoas me dizem coisas e dizem, pastor, por que o senhor está tendo esse sentimento? Ninguém disse nada, mas eu tenho um sexto sentido como você também. Não é necessário que muitas vezes a pessoa diga alguma coisa para que eu, na minha inteligência, perceba que há alguma coisa. Quando alguém está armando alguma coisa contra você, ou quando alguém está tramando alguma coisa, você sente, você percebe, porque você é inteligente. O olhar daqueles homens deve ter dito muitas coisas que não estão escritas na Bíblia. E eles disseram, não incomode mais, acabou, eu disse para você, chega. Alguém ouviu isso esses dias e está me ouvindo aqui agora. Acabou, chega. Não incomode mais Jesus, Ele não pode fazer mais nada por você. Terminou, não há o que fazer. O martelo foi batido, o juiz já deu o decreto, a sentença já saiu, o médico já assinou o laudo. Não há mais nada que você possa fazer. Deus decidiu não ser Deus. Deus decidiu não agir na sua vida. Deus decidiu abandonar você. Pessoas estão do outro lado me ouvindo e sabem que ouvem essas palavras. Entram na igreja e veem a igreja vivendo uma determinada frustração e elas dizem, acabou, seu tempo acabou, seu ministério acabou, Jesus não vai fazer mais nada. Não tente incomodar Jesus, Ele não tem mais nada para fazer. Vozes de pessoas que chegam para um líder para dizer a ele, desista da fé. Você sabe que essa palavra de Marcos 5:35, ela pode ser lida exatamente assim, desista da fé. Desista. Você vai crer para quê? Desista da fé. Essa é uma palavra muito semelhante à palavra da mulher de Jó, que vendo a dor do seu marido disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não há mais nada o que fazer, desista da fé. Eu quero dizer para você nessa manhã que a palavra do Espírito Santo é diferente. E para você a palavra do Espírito Santo é, não abandone a fé. Não desista na fé. Porque a fé, ela não é apenas uma situação que você acredita que vai acontecer, mas ela é uma situação que, mesmo acreditando, ela demora a se materializar. A fé nem sempre é algo que, pelo fato de você ter, ela é automática. A fé nem sempre é livremente, diretamente, uma fé como um controle remoto que aciona o céu e o céu responde imediatamente. A fé, ela pode e deve correr o risco de dar errado. A.W. Tozer escreveu uma frase dizendo, se a fé não corre o risco de errar, então não é fé, é a certeza que você tem em fatos comprovados. Porque a fé, ela corre o risco no meio do percurso de desistir. Ela corre esse risco. Então sempre aparece alguém que vai dizer para você no meio do percurso, olha, desista da fé. Mas então vem a frase que me chamou muito a atenção e desde terça-feira eu estou meditando sobre ela. Jesus tendo ouvido essas palavras. Jesus ouviu. Jesus ouviu a pessoa que está tentando desestimular você. Jesus ouviu a pessoa que jogou você no buraco. Jesus ouviu a pessoa que deixou você no vácuo. Jesus ouviu
a pessoa que não dá credibilidade para você. Jesus ouviu a pessoa que não dá credibilidade para ele. Jesus ouviu aquele crente que chegou para você e disse: pare tudo, acabou. Ele ouviu. E eu vou dizer o que ele pensa do que ele ouviu. Ele não gostou. Jesus ouviu o seu líder, o diácono da sua igreja, dizendo para você: pastor, não invista mais nada, não vale a pena. Ele ouviu você dizendo, o seu líder dizendo: desista, não há mais o que fazer. Ele ouviu o membro da igreja dizendo para você: não faça mais campanha de oração, o povo não vem. Ele ouviu o que foi dito a você: desista da esperança. Ele ouviu e não gostou. O teu Deus ouviu e não gostou. E aí então vem a palavra de Jesus. Disse Jesus ao principal da sinagoga: deixa eu dizer uma coisa para vocês. O incrédulo tem algo para te dizer, mas Jesus também tem algo para te dizer. O incrédulo tem uma palavra para você, mas Jesus também tem uma palavra para você. O incrédulo está pronto para desestimular você, mas Jesus também está pronto para te motivar. Hoje, ouça o outro lado, ouça Jesus. A notícia chega e diz a Jesus: Jesus, desiste dele. Jairo, desiste dele. Jesus não vai fazer nada. Jairo então disse: ok, vou embora. Mas Jesus possivelmente segura no seu braço. Diz: espera um pouco, Jairo. Eu ainda tenho minha opinião. Deus hoje quer segurar no teu braço e dizer: eu tenho uma opinião. Deus está segurando você agora. Não faça nada sem o Jesus dar a opinião dele. E a palavra do Espírito Santo para você hoje é: Deus segura a tua mão, como segura a mão de Abraão na hora de oferecer Isaac, para que você não faça aquilo fora de hora. Deus está segurando o seu braço para você não recuar. Deus está segurando sua mão para você não retroceder. E Ele está dizendo: espera um pouco, deixa eu dar minha opinião. Espera aí. Então deixa Deus falar com você agora. Espera aí. Não faz nada sem o Senhor dar a opinião dele. Jesus então volta-se para Jairo e diz: crê somente. Essa foi a frase que me incomodou. Crê somente. Sabe, existem horas que não há mais argumentos a não ser fé. Existem horas que não há evidências. Existem momentos que não há nada que te alimente, te movimente. Só resta fé. Existe um momento em que tudo morre, em que tudo deixa de existir. Só resta fé. Existe um momento em que a certeza das coisas que nós não vemos e a esperança daquilo que nós desejamos é tudo que nos resta. E é nesse momento que nós tememos. Nós temos medo da fé. Nós temos medo de só ter fé. Nós temos medo de só acreditar. Nós temos medo de só ter Jesus como resposta. Nós temos medo de só crer. Jesus então chega para Jairo e diz: Jairo, crê somente. A filha morreu, a família está desesperada, a palavra dos amigos é de desânimo, não sobrou muita coisa para você, não sobrou esperança, não sobrou alegria, não sobrou vida, não sobrou perseverança, não sobrou nada, mas ainda sobrou fé. Somente a fé. Segure a mão da fé. Segure as mãos da fé. Crê somente. Sabe, querido, está na hora de você somente crer.
Está na hora de você somente acreditar. Está na hora de você só esperar em Deus. Está na hora de você não arredar o pé por fé. Está na hora de você perseverar por fé. Está na hora de você andar por fé. Está na hora de você viver por fé. Está na hora de você viver o milagre por fé. Se te restou só a fé, então te restou o principal. Porque tudo que Jesus espera de você agora é que você somente creia. Crer somente é ter a fé como a última opção viva. Crer somente é ter a fé como a única coisa positiva diante das circunstâncias. Crer somente é ter a fé como a única possibilidade de mudança. Ter a fé, crer somente, é ter na fé a única arma. Crer somente é ter na fé a única sustentação. Crer somente é quando tudo, todas as portas, todos os recursos morreram e você só tem a fé. A palavra de Deus para você hoje, então, é: entenda o que Jesus disse a Jairo. A fé basta. A fé basta. Uma oração que eu sempre faço ao Senhor é: Deus, não me deixe perder a fé. Eu posso perder tudo, mas a fé me fará muita falta. Eu posso perder a alegria, em algum momento até a saúde, mas se eu perder a fé, não me deixe perder a fé. Essa é uma breve palavra de Deus, como a breve palavra de Jesus foi dita a Jairo. Talvez você seja uma pessoa que está correndo atrás do milagre de Jesus. E é tão difícil depender do milagre, porque o milagre vai muitas vezes fazer as pessoas ao nosso lado se espalharem, desacreditarem e desistirem. E muitas vezes as circunstâncias, quando nós dependemos da fé, vai fazer com que as pessoas do nosso lado sejam instrumentos de desmotivação. Mas essa é a palavra que Jesus disse a Jairo. Jairo, tão somente crê. Você está sem alegria, sem amigos, sem palavras de ânimo, sem portas para bater, sem medicamentos ou médicos que possam curar, sem resposta financeira, sem nada, Jairo. Mas eu te digo, crê somente. E essa é a palavra que eu quero dar a vocês nessa manhã. Creia somente. Porque pela fé, os homens de Deus venceram as mais diversas tribulações e prevaleceram pela fé.